Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e hoje para falar de um assunto ainda na esteira do Dia da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Você sabia que a cada 9 horas uma mulher é morta no Brasil? Em 2019 foram 1.324 casos de feminicídio, ou seja, mulheres que foram mortas simplesmente por serem mulheres. Atentas a essa realidade do mercado, a essa violência contra o gênero feminino, a OAB de Balneário Camboriú criou há 3 anos o OAB por Elas. E a gente vai contar para a nossa sociedade como essas mulheres vítimas de violência podem sim ter um amparo legal e mudarem o curso das suas vidas. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a advogada Maria Helena Toniaso. Primeiro, boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. É um prazer, obrigada. Queria contar primeiro uma trajetória da Maria Helena, né? Por que você se tornou advogada? A menina Maria Helena olhava para o direito com que olhos? Inicialmente, eu cheguei a trabalhar na justiça por vários anos, então eu mantinha um contato muito de perto com as pessoas, já via muito esse sofrimento das mulheres, essa fragilidade delas, porque onde ocorrem, nos núcleos que ocorrem esses fatos de violência, elas normalmente são hipossuficientes. Então elas não têm condições financeiras para procurar um advogado e iam se sujeitando e aceitando justamente por causa da dependência econômica. Então elas não... Há muito pouco tempo atrás não tinha assim, tantos programas que dessem auxílio, amparo, olhassem para essas mulheres. Hoje cada vez mais, e então sempre foi um sonho fazer a faculdade de Direito e não faz muitos anos que sou formada, menos de 20 anos. E nesse andar eu fui procurando e me encontrei na área da família. Doutora Maria Helena, que estrutura familiar a senhora contou, com que estrutura familiar a senhora contou para se tornar essa mulher hoje que defende outras mulheres? Como é que era esse pai, essa mãe, essa infância da Maria Helena? A minha infância foi muito boa, foi no interior. Aonde? Que cidade? No oeste de Santa Catarina, extremo oeste, na cidade de Mondaí. E quando criança tu não percebe muitas coisas, né? Mas assim, eu sempre tive os pais que me incentivaram a estudar. Depois faltou meu pai, minha mãe foi a que mais incentivou, ela nunca deixou a gente faltar um dia de escola e sempre fez o que pôde para formar os filhos e graças a Deus também me formei, também tenho outra formação acadêmica que é em ciências econômicas. Mas a origem da tua história é uma origem humilde, simples, de uma família simples. Sim, mais simples. Como é que você superou as estatísticas, né, de que famílias do interior, sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à universidade, como é que você conseguiu superar esses obstáculos para chegar ao ensino superior? Força de vontade, incentivo da minha mãe. Ela sempre deu muito apoio e daí busquei trabalhar para ajudar nesse sentido e fui indo. Mas eu acho que o fator determinante é vontade mesmo, é força de vontade. Você falou que a primeira formação tua foi em ciências econômicas, exatamente. Né? Não tinha direito na época ou você não vislumbrava isso? Não tinha direito, sim. Eu já vislumbrava, mas na época para mim não era do meu alcance. Então eu fiz ciências econômicas. Você falou que trabalhou na justiça, teve bastante contato. Foi uma oportunidade profissional? Sim, foi. Mas antes disso eu cheguei a trabalhar num registro de imóveis. No cartório? No cartório. Tudo sempre ligado mais ou menos à lei, né? Então, depois trabalhei no Tribunal de Justiça e fui sempre com aquela vontade de fazer direito. Até que eu decidi fazer, fiz, gosto muito, abracei a área do direito de família e estou fazendo tudo que eu posso fazer agora, principalmente com esse projeto que nós temos. Então... Maria Helena, nessa caminhada do direito e a escolha do direito da família já revela, né, um olhar teu mais humano, mais humanizado de defender, né, essa estrutura que é a família, né? Sim. Eu acho que a família estando bem, tudo está bem.
E nessa caminhada do direito da família, normalmente as tuas clientes são as mulheres? Como? Nessa caminhada, né, no exercício do direito da família, normalmente são as mulheres as tuas clientes? Sim. Elas te buscam com que propósito? Conseguir a pensão, fazer a divisão de bens, nessa... Exatamente, guarda dos filhos, a regulamentação das visitas, a regulamentação da pensão alimentícia, divórcio ou um reconhecimento com dissolução da união estável, tudo que é pertinente à relação familiar. Vou aproveitar essa tua experiência até para esclarecer aqui a nossa audiência e a mim mesma, como é que está hoje a lida da justiça com essa questão, principalmente da guarda, né? A gente sabe que a justiça tem feito um esforço para sempre determinar, sempre possível, obviamente, a guarda compartilhada. Na prática, isso vem funcionando? Como é que tem sido essa disputa e, digamos, essa aplicação da lei para que o homem, como pai, também assuma sua responsabilidade e a mulher entenda também que essa guarda compartilhada significa compartilhar mesmo, em todos os sentidos? A mulher, eu acho que lida um pouco melhor com isso do que o homem. O homem, às vezes, depende da classe social, eles entendem que, sendo guarda compartilhada, eles podem pegar a criança quando querem, devolver quando querem. Eles não entendem que a guarda compartilhada é para compartilhar as decisões em relação à criança. Na prática, como é que funciona isso? Guarda compartilhada. Moramos na mesma cidade, né? Pai e mãe moram na mesma cidade, têm os filhos em comum. É uma semana com uma semana com outra? Como é que funciona isso? Isso é uma modalidade chamada guarda alternada. Ela é descartada porque ela não é boa para a criança, porque ela acaba não tendo referência de nada. A guarda compartilhada, ela é assim, ela vai ter uma residência onde ela vai ficar. Normalmente é determinada a casa da mãe. Aí é regulamentada a visitação. Aí o pai e a mãe podem decidir se é alternada a cada 15 dias, finais de semana, aí repartem as férias, as datas festivas, a gente chega a um acordo. Mas a residência principal tem que ser respeitada. A criança não pode estar toda semana para lá e para cá. Ela perde muita referência, isso acho que gera intranquilidade também para a criança. Então, e às vezes alguns pais entendem assim, não, eu tenho a guarda compartilhada, eu posso pegar a hora que eu quiser, eu posso devolver a hora que quiser. Não é assim, existe regulamentação. O compartilhamento é em relação às decisões que têm que ser tomadas em relação a essa criança. Tem uma expressão que a gente usa muito, que é uma coisa que da cadeia no Brasil, é a questão da pensão alimentícia. É, né? A única prisão civil ainda que ocorre. E em relação à questão da guarda, você falou dessa coisa do marido, né, do pai da criança achar que pode pegar ou não pegar a hora que quer. Normalmente é não pegar, né? Se está estabelecido que ele pega nos finais de semana um sim, um não, ou todas as quartas, isso tudo é estabelecido no final do acordo. Tudo ali. Regulamentado. E se ele não cumpre isso, tem algum tipo de acionamento? Olha, ninguém pode obrigar um pai a ser pai. Aí depende, assim, do entendimento que vai haver entre ele e a mãe. E quando o seu pai definitivamente não quer visitar o filho, não tem o que se possa fazer. Não há como obrigar. Não há como obrigar. Assim como também não há como recorrer à justiça se você combina que pega sexta-noite e devolve domingo e ele pega sábado de manhã e devolve sábado de tarde. Também não tem como, de alguma forma, exigir que a lei faça alguma coisa. A lei vai regulamentar para dizer tal hora que pega e tal hora que entrega. Mas se tiver que entregar antes, às vezes é necessário, às vezes gera algum motivo que tenha que devolver, isso deve haver bom senso entre o pai e a mãe, né? É bom também a gente dizer que também tem crescido os processos de alienação parental, né, que é quando pai e mãe falam mal um do outro, né, e destroem o aspecto moral, às vezes, do seu ex-cônjuge para o filho, né, do ponto de vista... E também existe uma outra possibilidade que seria o abandono de incapaz, né, que aí é uma coisa mais grave, mais intensa. Quando esse pai acaba não prestando
acaba não cumprindo a sua função de pai, uma mãe ou o próprio filho pode entrar com algum processo por abandono afetivo, por exemplo? Olha, foi uma época ventilaram muito esse assunto de abandono afetivo, mas é assim como não tem como obrigar. Não existe obrigar um pai a dar atenção para um filho se o pai não quer. Ao contrário, mas não é muito justo, né? Porque, veja bem, eu imagino que em 90% dos casos a criança mora na residência da mãe. Correto? Está correto meu raciocínio? Tá. E a mãe não tem esse direito de sair e não voltar, né? Porque o filho está lá, ela divide a mesma casa. Ela não tem esse direito de decidir se quer ou não. Ela sim será julgada e será processada por abandono de incapaz caso não cumpra o seu papel de mãe. Tem que ver, cada caso é um caso, tem que ver o que aconteceu, o porquê que aconteceu e tem que analisar a questão. Nós temos que conversar mais e tentar, através dos nossos queridos deputados que fazem as leis, melhorar essa lei no sentido de que não é obrigar a ser pai, mas obrigar a assumir as suas responsabilidades. Porque já ao contrário do abandono afetivo, o abandono material, ele já há o que fazer, né? Sim, seria a pensão. Sim. Aí, se há o abandono material, ele é acionado ele tem que cooperar, né? Muitos pais também acreditam que o fato de ter a guarda compartilhada não atribui a este pai a obrigação de pensão. Já que eu tenho guarda compartilhada, eu também pego, eu também faço o provimento dessa criança. Esta realidade na prática não acontece, né, doutora? De não ter que pagar pensão. Não tem, se eles acordarem entre eles... Mas aí eu digo assim, ele tem que se responsabilizar por parte do custo, né? Sim, Um paga a escola, o outro paga... Até mesmo quando período de férias escolares, passou 15 dias comigo, então eu não vou pagar. Não, tem que pagar sim, porque a mãe está programado dentro daquele orçamento, ela vai precisar. Mas às vezes há um acordo, a criança vai ficar um mês ou um pouco mais lá, pode haver um acordo entre eles, não, então este mês eu vou suprir todas as necessidades dela, e aí, como te disse, é um acordo entre as partes. Mas a minha pergunta, acho que eu não fui clara, doutora, aqui, no sentido de que quando o juiz estabelece uma guarda compartilhada, esta decisão não está intrinsecamente ligada à desobrigação de pagamento de pensão. Né? Ou seja, uma coisa é a guarda compartilhada, outra coisa é o compartimento de pensão. Pagar, pode até haver um acordo para não haver o pagamento em função da divisão de despesas dessa criança, mas isso não está relacionado à guarda compartilhada, porque as pessoas acham, eu vou compartilhar a guarda, então eu não vou pagar pensão para essa mãe. Não está relacionado. E aí eu entro no mérito do nosso assunto hoje aqui, propriamente dito, que é a questão da mulher, que aí também nesses casos de divórcio, muitas delas foram impedidas, né, ou incentivadas a não trabalharem fora, porque ficaram com o papel de criar os filhos, de cuidar dos filhos, portanto saíram do mercado de trabalho. Como é que a Justiça tem visto atualmente a concessão de pensão para a mulher nesses casos em que ela não se inseriu no mercado de trabalho? Normalmente, ela provisoriamente, por alguns meses, até ela se inserir no mercado, e aí também tem o fator da idade dela, se ela ainda tem idade para ser aceita no mercado de trabalho ou não. Aí, por alguns meses, uma pensão provisória costuma acontecer. Acontece. Bom, isso já é uma boa notícia nesse sentido. Gente, eu vou para um rápido intervalo, nós vamos tomar mais uma aguinha aqui, eu e a dona Maria Helena, a doutora Maria Helena, que hoje é advogada e vem conversar um pouquinho com a gente sobre o OAB por Elas, um programa que ajuda as mulheres a se defender do processo de violência na sociedade. A gente volta já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o prazer de receber aqui
a doutora Maria Helena Toniaso, que é advogada e faz parte da OAB por Elas, um programa de auxílio às mulheres, de acesso à lei através desse grupo de advogadas. Bom, esse programa foi instituído em Balneário Camboriú há 3 anos e é fruto de um olhar de um grupo de advogadas que percebeu que a mulher precisava desse braço institucional até e de acesso à lei para se proteger da violência. Essa foi a ideia da criação desse projeto? Sim. Inicialmente, quem prestava um atendimento junto à Delegacia da Mulher era o escritório modelo da Avantes. Aí, chegando às férias, os alunos em férias não prestavam esse atendimento. Aí a delegada, a doutora Inara Dapalski, ela conversou com uma colega nossa se podia fazer isso, dar uma atenção para essas mulheres que buscavam esse atendimento, porque elas são hipossuficientes. Aí essa colega, a Kátia Quintanilha, ela viu um óbice nisso, não posso fazer porque vai configurar captação ilegal de cliente e tal, mas entrou em contato com a OAB e, juntamente com a doutora Patrícia Valenzuela, eu, a doutora Alicira Bel, que continuamos durante o verão, as férias ali, prestando esse atendimento, porque elas já estavam acostumadas a procurar a Delegacia da Mulher. E que a gente resolveu criar esse projeto. Aí a gente teve um apoio total da nossa OAB, tivemos e temos até hoje esse apoio da OAB, porque foi um projeto que deu muito certo. Quando a gente fala de apoio da OAB, da secção Balneário Camboriú, a gente está falando que tipo de apoio? Devia haver aprovação disso, né, para a gente prestar esse serviço. E todos os cuidados necessários para não haver uma captação ilegal de clientes, para não dar problema com colegas. Então, a OAB concordou, hoje a gente faz esses atendimentos através de inscrição junto à OAB, que lança um edital aberto, pode se inscrever e prestar esse atendimento quem quiser, porque é um atendimento voluntário. As partes que nos procuram lá são atendidas e orientadas gratuitamente, não tem custo, porque é como eu estava falando antes, elas sofriam caladas porque elas não tinham condições de procurar um advogado. Então nós elaboramos esse projeto, conversamos com os juízes, conversamos com promotores, tivemos apoio também do delegado regional, da doutora Salete Somariva, que é a coordenadora da coordenadoria das mulheres em situação de violência, que ela é a desembargadora do Tribunal de Justiça. Aí reunimos esse povo, essas pessoas todas na OAB, para a gente delimitar ou regulamentar isso. Aí foi feito o projeto, houve esse apoio todo e a gente está prestando esse atendimento a essas mulheres. Então, cada 6 meses é renovado o edital, quem deseja participar. Hoje temos quantas advogadas que se colocaram à disposição? Em média, assim, de 20 e poucos advogados que contribuem. Entre homens e mulheres? Entre homens e mais mulheres, até porque as vítimas de violência, elas sentem mais à vontade para conversar com uma mulher. Esse atendimento acontece onde? Esse atendimento acontece na DPCAM, na Delegacia da Mulher, temos uma sala lá. Isso é feito através de regime de plantão de ou plantão. De horário específico? Não, de plantão. A gente atende todas as segundas-feiras, da 1h30 até, o horário seria 6h30, mas às vezes ultrapassa enquanto tem pessoas a serem atendidas, a gente fica atendendo. E aí cada segunda-feira é uma advogada que faz esse plantão? E cada segundas-feiras à tarde e sextas-feiras à tarde, e a gente já percebeu que se tivesse mais dias, a demanda existe. E então, são atendidas onde a gente dá orientação jurídica, dependendo da necessidade, faz um encaminhamento para o CAPS, para o PAIS, para o CREAS, onde necessitar. Essa estrutura pública é muito importante, né? Porque, claro que o atendimento é a porta de entrada, né? Muitas vezes, elas chegam para vocês, e o fato de estar dentro da delegacia
quer dizer que essas clientes, né, desse programa, elas chegam só através da Delegacia da Mulher ou, eventualmente, antes ainda de eu fazer o meu registro, né, de violência, eu posso ir conversar com vocês antes de fazer? Pode Não conversar. preciso passar pela delegada primeiro? Não. E havendo necessidade de um atendimento psicológico, tem o psicólogo ali da própria delegacia. Temos a sala privada, onde a gente atende elas, orienta, elas se sentem mais seguras para buscarem, porque a gente dá orientação dos direitos que elas têm, elas se sentem mais seguras. E tem aqueles casos mais extremos, como a gente trabalha com toda a rede de apoio do município, e temos também a Casa das Anas, quando há necessidade delas se abrigarem com os filhos por não terem para onde ir, a Casa das Anas a recebe, tem a Casa da Mulher, tem assim uma rede muito grande de apoio. O Balneário Camboriú é muito bem servido nesse aspecto. E os casos são significativos em termos de números, doutora? São bastante. A gente atende muita gente e ingressa com muitas ações. Então, principalmente, o que elas se sujeitavam a ficar em casa e nesse ciclo de violência, porque elas não tinham dinheiro para procurar um advogado. Hoje elas têm essa facilidade. Estamos ali, atendemos todo mundo. Aí é regulamentada a prisão, os alimentos, sai o divórcio, o que for necessário para ela ser atendida, que ela necessita, a gente faz ali. E encaminha para essas redes, para um apoio psicológico que elas precisam. Os filhos também precisam, porque se criam vendo violência, né? Doutora Maria Helena, para quem não vive a situação da violência de perto, e é o que é raro, né? Porque infelizmente todas nós temos ou uma amiga, ou um parente, ou nós mesmas, que vivenciamos algum tipo de violência, da física, psicológica, porque não há distinção, inclusive, né, doutora? Ele não me bate, mas ele não me bate, ele só me ofende, como se fosse pouco, né? Então, assim, a violência, ela não é necessariamente a agressão física, né? Não, ela é psicológica, até econômica, né? Quando ele nega a assistência em todos os sentidos para a sobrevivência, né? E assim, eu fico imaginando a experiência pessoal, inclusive, da senhora como mulher, né, como cidadã e também, obviamente, como advogada, no contato com essas histórias. Conta pra gente, assim, que tipos de histórias das mais surreais a senhora já atendeu? Obviamente, sem citar nomes, né, mas enfim, o que aparece por lá? Muita agressão física, muita agressão psicológica, humilhação, depreciação, denigrem muito a mulher e muitas vezes jogam os filhos contra a mulher. Porque quando chega a esse estágio, porque já acabou a parte afetiva entre o casal, aí começam essas violências, né? E batem muito nelas e essa questão do já acabou a parte afetiva também é uma outra interpretação. O fato de a gente viver numa sociedade ainda com machismo estrutural, enraigado, a própria mulher é vítima do seu próprio machismo, porque ela foi ensinada pelo pai, pelo avô, pelos tios, de que ela é um ser inferior, né? Tem todo um ciclo aí de autoestima e tudo mais. Então, às vezes, assim, ele me bateu, mas é que também, né, eu provoquei. Então, assim, às vezes elas são vítimas e elas não se percebem como vítimas. Isso acontece? Não temos percebido isso, não. É o contrário. É o contrário, elas não se colocam como responsáveis pela... Não. Estamos mudando, então, estamos reagindo. Pelo que eu já presenciei, como eu te disse, eu já trabalhei na justiça, já vi, realmente elas, mas eu provoquei, isso não está existindo mais, não. Elas já sabem que elas têm que ser respeitadas e elas não se colocam como
responsáveis pela situação, não. E dona Maria Helena, que tipo de violência, né, a gente, de forma mais específica, tem algum caso que marcou a senhora? Porque sempre tem, né, na história, eu como jornalista, eu tenho entrevistas que me marcaram, a senhora deve ter histórias de mulheres que chegaram lá para o atendimento, que marcaram a sua vida. A senhora tem como, até para personalizar, para as pessoas entenderem que não é número, não é estatística, são pessoas com nomes, com histórias, alguma que lhe impactou? Tem tantas que me impactaram. Na verdade, acho que todas me impactam, porque eu não vejo essa necessidade de agressão física. E tem mulheres que vêm ali literalmente quebradas, roxas de toda forma, e humilhadas, né? Elas se sentem muito humilhadas porque eles denigrem na frente dos filhos, e muitas vezes as crianças passam a não respeitar a mãe também, porque estão vendo que o pai não respeita. E a maior dor delas é por causa dos filhos, né? Porque elas fazem de tudo para proteger os filhos delas. Então, às vezes ele priva ela de recursos até para alimentar os próprios filhos dentro de casa. Então, essas agressões verbais, essas agressões físicas e coisas assim, que deixam ela tão reduzida assim a se sentir em nada. Aí a gente tem que fazer até uma parte um pouco psicológica, diz, não, tu tem o teu valor, tu tem a tua capacidade, tu tens que reagir, tu buscar teus direitos, eles terão que ser atendidos. Então, assim, especificamente, assim, no momento não me ocorre nenhum, porque é tantos casos, assim, que muitas vezes leva a gente quase às lágrimas junto com elas, né? Bom, além da violência do tapa, né, da agressão, da questão da violência mesmo, muitas mulheres também são vítimas de estupro, né? Vocês também atendem essas vítimas, e eu falo do estupro porque, infelizmente, em boa parte dos casos, o estuprador é alguém próximo, né? Às vezes o próprio marido, sim, o pai, o avô, sim, o vizinho, mas também existem os outros casos. Vocês também atendem essas vítimas desse tipo de violência? Sim, a parte jurídica, sim, somos nós que fizemos, mas como eu lhe falei, a parte psicológica tem toda essa rede, tem o próprio psicólogo dentro da delegacia, eles já passam por ele ali também, e a parte criminal aí é com a DPP lá, que atende. A gente só faz a parte jurídica da defesa delas. E isso, da parte jurídica, o que a legislação garante a uma vítima de estupro, por exemplo, da parte jurídica? Não criminal, né? Criminal, a delegada vai investigar, vai punir o culpado, condenar, enfim, se for o caso, mas da parte jurídica, o que ela tem direito? Eles afastam, né, o agressor, e, como eu disse, aí se necessitar de um amparo de não ter onde ficar, temos essa Casa das Anas que acolhe. Às vezes eles nem nos procuram diretamente, procuram também o Abraço, que é um programa da Prefeitura. Abraço Mulher, até a gente conversa aqui no programa com a Cristina Barrichello, que é a secretária. Isso, que daí eles que encaminham e acompanham para nós fazermos a parte jurídica. Bom, nós vamos dar mais uma paradinha, mais uma respirada, e no próximo bloco a gente vai falar exatamente dessa estrutura, né? A doutora Maria Helena já citou a Casa das Anas, a Casa da Mulher, as questões legais. Efetivamente, a que ela tem direito? Desde afastamento de corpos, desde medida protetiva que ele não possa se aproximar. Sim. Como é que funciona isso? A que você, vítima de violência, tem direito e a quem você busca para resguardar esses direitos? Eu volto já já. Estamos de volta e hoje com um papo reto e papo sério hoje aqui com a doutora Maria Helena Toniaso, ela que é advogada e faz parte do OAB por Elas.
um programa em defesa da mulher para combater, obviamente, a violência contra o sexo feminino e, obviamente, também com isso evitar os inúmeros feminicídios que acontecem neste país. Só para você ter uma ideia, foram pelo menos 1.326 casos em 2019, mortes de mulheres só pelo fato de serem mulheres, o que as diminuía perante o companheiro, as colocava em situação de risco, e o fato de elas serem mulheres, elas foram mortas porque homens se acham no direito de limpar a honra e coisas desse tipo. Aliás, bem recentemente, o Superior Tribunal de Justiça discute essa questão de que não há mais como o homem alegar defesa da honra para justificar a morte da sua companheira. Exatamente. Também um avanço, né, Isso doutora? é uma conquista. Bom, a gente falava aqui do OAB por Elas e de toda a estrutura que se tem, né? Quando uma mulher é vítima de violência, ela chega lá na delegacia e chega até a sala de vocês lá da OAB por Elas, exatamente que aspectos de apoio jurídico ela tem direito, né? Desde afastamento, medidas protetivas, que instrumentos legais são possíveis para proteger essa mulher? Tá. A medida protetiva, ela é através da delegada, que daí manda para o judiciário e o judiciário difere, dá o diferimento ou não. E ali ele estabelece a distância. E esse aspecto também está funcionando muito bem, porque se ele se aproximar ou ele quebrar essa medida protetiva, elas têm um dispositivo no celular que é o botão de pânico, elas acionam e imediatamente a polícia localiza e sabe onde ela está e vem e ele é preso mesmo. Não, isso é ótimo, tá? Para a gente, até vou reforçar essa informação, muitas mulheres, né? Mas meu Deus, e se eu vou lá denunciar, aí mesmo que esse homem me mata, né? Enfim, tem uma estrutura, tem uma saída, você não precisa se submeter a nada disso. Nós estamos numa cidade muito bem estruturada, com Delegacia da Mulher, com o OAB por Elas. Então imagina só, que você vai lá reclamar que você é vítima da violência, vai ser constatado, investigado, feito todo o trâmite, vai sair uma medida protetiva que vai dizer, olha, o seu companheiro não pode chegar a menos de 500 metros de você, enfim, se determina, né, uma distância específica, e se ele chegar e você vê, ó, ele está lá na frente da minha casa, ou ele está chegando perto do meu trabalho, você aciona pelo celular, a polícia é informada, você não precisa ligar nem nada, só aperta um botãozinho do pânico num aplicativo que é instalado no seu celular, e a polícia imediatamente já tem o cadastro, o registro dessa mulher, sabe onde ela possa estar e vai até lá, isso? Vai até lá, e prende. E tem a Rede Catarina também, que faz esse acompanhamento, eles até passam nas casas para ver se está tudo bem, a mulher que tem medida protetiva, né? Os autores dessa violência contra a mulher, sejam companheiros, chefes, vizinhos, amigos, filhos, inclusive, em quanto por cento dos casos eles acabam na cadeia? De que forma também a legislação tem sido dura ou não nesses casos? Não, tem, eles acabam, se eles quebrarem a medida e ela chamar a polícia, eles vão presos. E elas também têm que tomar um cuidado de elas não quebrarem a medida, porque um simples telefonema, qualquer contato que ela mantenha com ele também quebra essa medida. Se ela tomar a iniciativa de se aproximar, ou telefonar, uma coisa, depende do que foi regulamentado na medida protetiva. Pode ela também quebrar e perde a vigência da determinação. Mas se ele desrespeitar, ele é preso, sim. Outra dúvida e outra questão que deve passar muito pela cabeça das mulheres que são vítimas de violência. Mas como é que eu vou denunciar ele se eu não tenho renda, que é a história que a gente falou, que as mulheres que ainda se submetem é por conta da dependência financeira, e eu tenho filhos para criar. E aí entra a história da Casa das Anas, né, da Casa da Mulher, que dá esse suporte inicial. Quanto tempo essa mulher pode ficar nesse endereço, que inclusive não é divulgado até pela proteção das mulheres? Que estrutura essa casa tem e que mulheres são encaminhadas para esse lugar? A casa eu também não conheço, como ela é por motivos óbvios que não se divulga o endereço. E a gente também não conhece, mas a gente tem conhecimento que tem uma estrutura boa para acolher essas pessoas. Lá eles também têm psicólogos, eles têm... As crianças vão para a escola, eles tem uma pessoa lá que ajuda as crianças a estudar, e muitas mães saem para trabalhar,
Então, a estrutura lá, segundo informações, é apropriada. E a história é essa, né? Elas vão para lá com seus filhos, até que elas tenham autonomia, obviamente, por um período de tempo. É um período, né? Não sei se ali elas que decidem o quanto é necessário. E outras que não vão para lá, ele é feito o afastamento do agressor do lar. Aí elas voltam para casa, elas quem não voltam pode ficar em casa e é o ele agressor. tem que pensionar os filhos para ela poder manter esses filhos, né? E ela buscar um meio de subsistência para ela, algum trabalho, que o nosso objetivo também, como disse, já foi implantado em Camboriú esse projeto. Então, 2 das coordenadoras do projeto, que nós somos em 5, 2 estão tocando lá, e 3 coordenadoras ficaram aqui, que é a Patrícia Valenzuela, a Ivani Drachenberg e eu. Nós aí coordenamos aqui. E lá em Camboriú, elas já fizeram um convênio com o Instituto Federal, que é ali onde era a escola agrícola. Ali tem cursos profissionalizantes. E nós estamos buscando também, já estamos à busca disso, que a gente possa fazer esse convênio com alguém para elas se profissionalizarem, para elas não dependerem economicamente do auxílio desse agressor. Bom, além desses cursos, além desta casa, além da medida protetiva, que outros aspectos legais vocês oferecem para essas mulheres? Nós, especificamente, o que nós fizemos do OAB por elas é a parte jurídica. São as ações de divórcio, de guarda de alimentos, de visitas, a partilha de bens. O OAB por elas, essa é a nossa função. Assistência jurídica. A maioria dos relacionamentos que resultam nessa violência, que chegam lá no caso de vocês, são relacionamentos informais? Porque muitas mulheres entendem assim, mas eu não tenho nenhum papel, eu não tenho nada escrito de união estável, eu não casei no papel, então eu não tenho direito. Na prática também não é verdade, né, doutora? É verdade, a grande maioria. Elas não têm direito? Não, direito elas têm. Elas olham para si e dizem, eu não tenho nada, não tenho nenhum papel, eu só moro com ele, então eu não vou ter direito. E aí eu vou perder tudo. Não é verdade? Não. A união estável, ela configura o regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido na constância dessa união estável é passível de partilha. E o que se caracteriza por união estável? É a convivência pública com o ânimo de constituir família, né? Ou seja, morar juntos. O fato de ter um filho já resulta nisso ou não? Nem sempre? Não, tem que conviver sob o mesmo teto, né? A convivência no mesmo teto resulta nessa... Porque às vezes tem um filho, mas nunca conviveu, né? Então não configura união estável. E é bom a gente dizer que, claro, o OAB por Elas, ele nasceu e ele existe para atender aquelas mulheres que não têm essa condição financeira, tanto para reagir como para buscar uma assistência jurídica, mas a violência contra a mulher, ela está em todos os níveis socioeconômicos, né, doutora? Todos. A gente não tem, assim, muito conhecimento porque nós atendemos só os hipossuficientes. Então, a gente toma conhecimento desses fatos. Mas, às vezes, chega a aparecer alguém que não é hipossuficiente, a gente não atende justamente porque... ela teria condição de pagar, né? Não preenche os requisitos do projeto. Mas é em todos os níveis sociais que ela acontece. Todos, sem exceção. Bom, doutora, todas as segundas, a partir da 1h30 da tarde até 6h30? Até tiver pessoas para atender. Às vezes eles esperam para fechar a delegacia porque a gente está atendendo. Ou seja, segundas e sextas? Segundas e sextas à tarde. Eu imagino que a maior demanda, inclusive, seja na segunda, depois dos finais de semana, né? Normalmente. Infelizmente, né? E essa questão da agressão, ela também está muito ligada à questão do uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas? Drogas, muito. Normalmente, tanto consumo de álcool quanto as outras drogas. Ou seja, né, doutora, mais uma vez caímos na história de que uma estrutura familiar
que forma cidadãos livres, né, de vícios, que forme cidadãos éticos, conscientes, respeitosos, vão gerar novas famílias mais estruturadas, onde a violência não vai habitar. Exatamente. E a gente tem observado, assim, que a segunda vara criminal, atualmente, assim, não está, por causa da pandemia, está tudo com muita restrição, mas, assim, o juiz de lá, quando ele atendia na audiência da medida protetiva ou da agressão, coisa assim, nós estávamos tendo oficinas sistêmicas e ele intimava para eles comparecerem e compareciam, e a gente viu um bom resultado nisso. Agora, no momento, a gente não está tendo essas oficinas porque isso gera uma aglomeração de pessoas, mas assim que passasse a pandemia vamos retomar, e a gente tem visto também bom resultado nisso. E percebeu-se assim que a reincidência diminuiu bastante. Vocês perceberam também que com a pandemia e, obviamente, né, com o isolamento social, com as pessoas mais em casa, os casos de violência aumentaram? Aumentaram muito. Muito. Porque tem que ficar mais em casa, dá mais animosidade, mais tempo. Às vezes acontece menos coisa porque as pessoas estão trabalhando, né? Então... Ainda assim, a estrutura está lá à disposição dessas mulheres vítimas de violência, né, doutora Maria Helena? Então, assim, o fato de, né, virou vítima, passou a ser vítima, tem a questão do distanciamento, mas os órgãos considerados essenciais, como é o caso da justiça, né, das delegacias, eles continuam lá à sua disposição. Se você souber, inclusive, hoje em dia, essa história de que marido e mulher ninguém mete a colher, né, em relacionamento de marido e mulher, mas a violência doméstica não se aplica, né, esse caso. Se você souber, dá para denunciar. Dá para denunciar, tem que incentivar a denunciar, porque só assim, porque é uma construção diária para nós atingirmos assim um nível de pouca agressão, para combater a violência doméstica, é uma construção diária. Então, as pessoas que presenciam, eles têm que denunciar, que acho que é o único momento que elas podem meter a colher, e devem, né? Então fica aí, fica esse esclarecimento e esse pedido para a sociedade que nos assiste hoje aqui nesse programa do nosso Papo Reto, para que você, se estiver presenciando uma violência contra a mulher, seja você a vítima, ou uma amiga, ou alguém muito próximo, que você ofereça a essa pessoa todo o apoio, todo o auxílio e toda a informação, né? Porque é através da informação que a gente também vai combatendo. Muitas dessas mulheres chegam nessas delegacias com referências completamente distorcidas daquilo que elas têm ou não direito. Ah, mas eu não tenho uma união, não tenho um papel assinado, então não vou ter direito aos bens. Não confere. Ah, mas se eu vim aqui denunciá-lo, eu não vou ter para onde correr. Existe uma estrutura de apoio. Ou seja, né, doutora Maria Helena, que a gente tenha uma sociedade mais justa, e a gente vai conseguir isso, se não pela própria sociedade que se autorregulamenta, mas pela justiça que efetivamente vai fazer cumprir os direitos do cidadão. Esses projetos, esses programas estão buscando isso, e é bom que sejam divulgados para quanto mais pessoas se agregarem nessa construção, aí melhor vai ser a sociedade. Muito obrigada, doutora. Uma ótima noite para a senhora. Obrigada. É esse, o nosso Papo Reto de hoje foi com a doutora Maria Helena Toniaso, ela que veio aqui falar um pouquinho sobre o OAB por Elas, da Ordem dos Advogados do Brasil, que faz esse trabalho para atender mulheres hipossuficientes, ou seja, sem condição financeira, mas que acessam com isso todas as estruturas e possibilidades jurídicas para combater a violência. Espero que você tenha gostado do nosso papo, um beijo e até a próxima.